o nosso estudo da palavra. E os irmãos, se tiverem dúvida, pode estar, nos perguntando aí. Amém? Graças a Deus. Ok. Amém. Nós vamos iniciar o nosso estudo. Amém. Sejam bem-vindas, irmã Delvane. Aleluia, irmão Renato. Glória a Deus. Irmã Marli. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos iniciar o nosso estudo. Então, amados, na semana passada, nós falamos sobre o galardão, a recompensa, e dando continuidade, porque esse tema, amados, é um tema muito abrangente, é um tema tem um leque muito grande. Então nós vamos começar abrindo hoje a nossa Bíblia, Está lá no livro de Colossenses, aleluias, Colossenses capítulo, amém, graças a Deus, Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, versículo 22, Rose, seja bem-vinda. Colossenses capítulo 3, versículo 22, diz assim: Vós, servos, obedecei, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Servir a Cristo o Senhor, porque quem faz injustiça receberá a paga da injustiça. E não há acepção de pessoas. Então é muito importante a gente entender algo que nós estamos falando já tem tempo. Deus, Ele nos recompensa segundo as nossas obras. Nós estamos falando, seja bem-vindo, Samuel. Nós estamos falando de recompensa, Recompensa por obras, que nada tem a ver, com a questão da salvação. Lógico que nós estamos falando para salvos. Não tem como ter recompensa, no caso, a recompensa da injustiça são para aqueles que não são salvos, para aqueles que não vão estar no reino de Deus, para aqueles que não vão estar recebendo a sua recompensa, o seu galardão. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses 3:22, que vós, servos, obedeceis sabendo que o Senhor recebereis a recompensa da herança. Servir a Cristo, o Senhor, porque quem faz injustiça receberá a paga da injustiça. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa paga da injustiça, E dando continuidade aos nossos estudos, porque é muito importante nós entendermos e fazermos essa acepção, no caso, quando a pessoa ela vai receber galardão somente aqueles que são salvos em Cristo Jesus, Porque a salvação é pela graça. Nós aprendemos isso aqui, que é mediante a fé, nós não merecemos, ninguém jamais merecerá a salvação. É algo que o Senhor nos presenteou, que nós temos a chave desse presente por meio da fé, Quando você tem fé, a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, mediante aí é uma chave, É uma chave de fé que abre a porta da salvação. Então, por mais que você se esforce, por mais que você seja o melhor, por mais que você seja o melhor vizinho, por mais que você seja o melhor pai, por mais que você seja o melhor irmão, por mais que você seja o melhor marido,
você não merecerá, nós não mereceremos a salvação por causa dessas coisas. Algumas religiões pregam que nós vamos ser salvos, né? Vamos dizer assim, nem fala a questão da salvação, mas que nós vamos merecer quando a gente faz boas obras. Na verdade, isso é uma heresia, por quê? Porque não existe na Bíblia algo que se comprove isso. Nós estamos falando para pessoas cristãs, pessoas que acreditam na palavra, pessoas que acreditam na Bíblia, certo? Então, quando a gente fala do cristianismo, nós vamos falar da Bíblia. Então, a Bíblia é o manual de fé, né, daqueles que realmente são salvos, daqueles que creem no nome do Senhor. Então, quando a gente diz que a salvação é pela graça, na verdade isso é um texto da palavra, né? E como eu falei, por mais que a pessoa seja um ótimo filho, por mais que você seja um ótimo esposo, por mais que você seja o melhor patrão, por mais que você seja o melhor empregado, isso não vai somente isso não vai te levar para o céu. É muito importante as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque a salvação, ela vem mediante a fé. É pela graça, né? A graça é algo que nós não merecemos. Ok? Os irmãos estão entendendo? Vai me dando ok quem está online aí, para a gente poder interagir. Porque esse assunto, irmãos, é um assunto de extrema importância no mundo pela qual nós vivemos, que achamos que, né, muitas pessoas colocam um fardo muito pesado nas costas das pessoas, das igrejas, né, nas denominações. E, na verdade, Jesus nos disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? Muitos oprimem as pessoas. Olha só, você vai, né? E não é dessa forma. Se você tem fé em Deus, se você anda na sua presença, é porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois não andam segundo o curso deste mundo, mas segundo o Espírito. Agora eu pergunto para você, o que significa essa parte do versículo que diz assim, porque que estão em Cristo Jesus? Esse texto de Romanos 8:1 nos fala sobre o corpo de Cristo, na verdade, porque não andam segundo o curso deste mundo, mas estão segundo Cristo, né? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Esse estar em Cristo implica-se que você faz parte do corpo de Cristo. E lá em João capítulo 6 nos diz que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte nem herança no reino de Deus. Então, isso significa que para mim poder fazer parte do corpo de Cristo, mediante a fé, e eu entro no corpo de Cristo. Pela graça, né? Porque uma vez que eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, uma vez que eu aceito e entrego minha vida a Ele, a minha vida ela é transformada, porque pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Amém, seja bem-vinda, irmã Elizabeth, lá do Canadá, irmão Leonardo, lá de Portugal, vários irmãos, Deus abençoe a todos, fico feliz pela participação de vocês, né? E nós estamos falando que lá em Colossenses capítulo 3, versículo 22 em diante, diz que nós devemos servir a Cristo o Senhor, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça. Então, o que é injustiça? Quando a pessoa pratica injustiça, eu pergunto para vocês agora, elas fazem parte do reino de Deus? Quando a vida dela é uma vida de injustiça, elas fazem parte do reino de Deus? Então é muito importante, porque
quando a gente fala assim que é pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a primazia aqui, para se fazer parte do corpo de Cristo, é a fé. Mas lá em Romanos capítulo 5, nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer, pois, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Nós vamos pecar, para que a superabundante graça de Deus reine em nós? E aí a Bíblia diz assim, de forma alguma, porque é impossível aquele que é nascido de Deus continue na prática do pecado. Então é muito importante que a recompensa da injustiça, como nós lemos aqui em Colossenses 3, né, quem faz injustiça receberá a paga da injustiça. Mas nós não vamos fazer, eu falo, o corpo de Cristo, que é o corpo que será salvo, é o corpo que será transformado, porque lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 5, fala que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Né? Então o que significa? Essa carne que é corruptível vai se revestir de algo incorruptível. Né? O que é esse algo incorruptível? Nós vamos ter um corpo transformado, ou seja, um corpo que vai ser impossível pecar. Um corpo que é a nossa, vamos dizer assim, é o nosso troféu. Né? O apóstolo Paulo nos diz isso lá em 1 ou 2 Coríntios, capítulo 4, 5, que nos fala sobre isso. Que o Senhor, né, é aquilo que embora a gente não tenha uma recompensa, vamos dizer assim, da forma como nós gostaríamos de ter nessa terra, nós temos um edifício nos céus, né? Construído, né, não por mãos de homens, mas pelas mãos do Senhor. Então, isso, a nossa carne, ela vai se desfazer, porque aquilo que é pó, volta para o pó. Os irmãos estão entendendo? Vai dando um glorinha aí, um joinha, para a gente não se perder. Se tiver dúvida, pode perguntar, né? Lógico que as dúvidas referentes a esse contexto. Amém, queridos? Vai dar um glória a Deus aí. A irmã Idalvande colocou aí, quem se considera salvo fazem boas obras. Na verdade, em Tiago, irmã Idalvande, a Bíblia diz que a fé sem obras é uma fé morta. Né? Então, não é porque através das obras nós vamos ser salvos, porque nós aprendemos aqui, né, já tem algumas semanas que nós estamos falando sobre isso, que não basta eu ter boas obras, mas faz parte. Não basta eu apenas fazer boas obras, fazer caridade, se eu não tiver fé, se eu não tiver, né, a salvação na minha vida, se eu não fizer parte do corpo de Cristo, porque, como eu falei em João capítulo 6, a palavra de Deus nos diz que se eu não beber do sangue de Cristo, se eu não comer da sua carne, eu não tenho herança, nem parte no reino de Deus. Aí, pastor, como é que o senhor me explica isso aí, essa carne? Então, os discípulos, naquele tempo, eles ficaram escandalizados. E muitos falaram assim, duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Então, a Bíblia diz que muitos discípulos abandonaram Jesus a partir daquele momento, quando ele falou que quem não comesse da carne dele, quem não bebesse do seu sangue. Eles não entendiam. Eles ficaram sem entender. E foram deixando um a um ao Senhor. E aí, então, Jesus vira para os discípulos, isso está lá em João capítulo 6. E Jesus então vira para os discípulos e pergunta, e vós, quereis ir embora também? O momento é agora. Vocês querem ir? Então, o apóstolo Pedro então se levanta, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde que nós vamos? Nós não temos outro caminho. Mas isso aí já é a realização do texto da palavra de Deus lá de João 6, que o Senhor Jesus vira para os discípulos, quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai depender de mim. Então,
Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Pastor, como que eu faço parte do corpo de Cristo? Como eu disse, uma vez que a gente aceita o Senhor como o único suficiente Salvador, a gente precisa fazer parte do corpo de Cristo. O que é essa parte do corpo de Cristo? Você precisa de ter um corpo, uma igreja. Você precisa de ser participante do corpo de Cristo. Ou seja, participar da ceia. Né? Por quê? Porque isso é uma ordem de Jesus. Né? A ordem de Jesus foi o quê? Fazei isso em memória de mim. Comer o pão. Então, o Senhor não nos deixou uma opção. Então, hoje eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que... Não estou falando nesse momento de pandemia, né? Mas muitas pessoas que não têm igreja. Tem muitas pessoas que simplesmente falam que não precisa de ir na igreja, porque elas podem, né, ser igreja em casa. Queridos, eu diria que isso é um grande erro, porque a gente não foi feito para ser ilha. Né? Nesse momento de pandemia, lógico, muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas precisam estar em casa por uma questão de necessidade, né? Por uma questão de segurança. Mas nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Para quê? Para sermos participantes do reino de Deus e da sua herança. Nós somos um corpo, e um corpo precisa se mover, um corpo precisa de estar, né, sempre em movimento, porque senão começa a aparecer os problemas. E, então assim também a igreja de Cristo Jesus, quando alguns órgãos não funcionam, ela começa a definhar. Né? A gente vê muito claramente isso quando a gente, por exemplo, muitas pessoas na igreja não se envolvem, muitas pessoas da igreja não ajudam, e aí nós estamos falando sobre recompensa. Né? Não tem como, né, a pessoa ser recompensada, não tem como a pessoa ser, vamos dizer assim, galardoada se ela não fizer algo em prol do reino de Deus. Se ela não fizer nada em relação ao corpo de Cristo. E isso é muito importante a gente entender. Muito importante nós entendermos que a salvação é pela graça. E através da manifestação da graça, né, nós somos salvos e inseridos num corpo de Cristo. Qual é esse corpo? É a igreja. A igreja aqui de Cristo na terra. E aí, uma vez fazendo parte desse corpo de Cristo, né, a mão, ela pode, se eu cortar minha mão aqui, ela vai sobreviver? Não vai. Algumas horas, né, pela ciência, aí, se você decepar a mão, você consegue, né, se for muito rápido, colocar no gelo, você consegue, os médicos, hoje a medicina, conseguem inserir ela, mas com poucas horas ela já começa a apodrecer. Então, muitos irmãos que estão fora do corpo, se acham igreja, estão podres. Porque estão fora do corpo. Não tem comunhão. Os irmãos estão entendendo? Vai dando um feedback para mim, porque às vezes eu acho que eu estou conversando sozinho aqui, eu meio que me perco, irmãos. Amém? Alguma dúvida? Tem alguém ligado aí? Aleluias, glória. Quando a gente diz amém, isso aí, irmão, vamos participar aí, vamos tornar esse estudo mais, né, mais interativo, para que a gente possa crescer juntos aí, porque se eu ficar só, eu não gosto de dar estudo só conversando aqui sozinho. Então, nós como corpo de Cristo, né, a gente precisa se envolver, a gente precisa de agir, a gente precisa colocar os nossos dons e talentos em prática. Amém. Isso aí, irmãos. Ok. Né? Os irmãos estão aí ligados. Nós precisamos colocar em prática. Por quê? Porque uma vez que nós estamos inseridos no corpo, né,
ele precisa ele tem as suas funções. A irmã Rose está perguntando, então se a pessoa estiver fora da igreja, não será salva. Então, irmã Rose, deixa eu explicar algo aqui. Como eu disse, a gente não pode simplesmente julgar o fato, só porque a fulano não está na igreja, ela não vai ser salva. Essa justiça aí, Deus é quem vai fazer. No entanto, mediante as escrituras, se a pessoa está fora de comunhão da igreja, então, biblicamente falando, porque Jesus disse lá em João, capítulo 6, né, que se nós não formos participantes desse corpo, né, se nós não formos participantes desse corpo de Cristo, nós não temos herança, nem recompensa no reino de Deus. Ou seja, nós não vamos estar inseridos no reino de Deus. Então, é muito importante a gente entender isso. Porque às vezes a pessoa ela está fora da igreja, tem uma série de fatores, mas às vezes a pessoa também saiu da igreja. Existem casos em que a pessoa saiu, por exemplo, mudou de cidade, um exemplo, e de repente não achou ainda uma igreja. Então, existem exemplos, mas aí a pessoa está magoada, saiu da igreja, não participa da comunhão, não participa de nada, né? E então, como que uma pessoa dessa, né, pode estar inserida no corpo de Cristo? Se não está inserida no corpo de Cristo, se não faz parte da comunhão, biblicamente falando, ela não está, né, não será salva. Por quê? Porque a fé implica, né, em você ser participante do corpo de Cristo. Né? Como eu falei, se você cortar a mão aqui, com poucas horas está podre. Como que a pessoa fica um ano sem participar da comunhão na igreja? Como que a pessoa fica meses sem ir? Porque já apodreceu. Né? Então a gente tem que ter comunhão com o corpo de Cristo. É uma prerrogativa para ser salvo. Né? No entanto, irmã Rose, é muito importante nosso Deus, ele é extremamente misericordioso, né? Tardio em ira-se. Então às vezes a pessoa tem muitas oportunidades, mas ela precisa fazer parte do corpo de Cristo. Ok? Respondida a pergunta? Então nós temos que entender isso. E aí, uma vez que a gente, como disse Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Né? É uma fé morta. Então, se a fé é morta, então teoricamente eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não... Né? Porque a graça, né, a salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, sem a chave da fé, eu não consigo entrar pela porta da salvação. E a fé não é simplesmente você falar com a boca. A Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Olha só, a gente confessa com a boca, mas crê com o coração. Então tem que ter vamos dizer assim, uma série de questões. E isso é somente o Senhor que vai fazer essa análise. Mas então, se a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, então a gente tem que seguir aquilo que as Escrituras nos diz acerca da salvação. Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo, eu tenho que buscar o Senhor. Aí a irmã Edelvânia está perguntando aqui em Mateus 6:1. Falando o seguinte, que aquele que faz para aparecer aos olhos humanos não terá galardão. Então, isso realmente o que acontece. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou uma chave nesse versículo aí, que muitas pessoas querem palco. Muitas pessoas querem os primeiros, né? Porque os fariseus faziam isso. Porque os fariseus, eles queriam os primeiros lugares, eles se vestiam para se estar... Não estou falando que a gente não pode se vestir bem, não estou falando disso, nada disso, que não é isso que a Bíblia ensina. Eu estou dizendo o seguinte, muitos fazem para aparecer, para ter recompensa dos homens. Irmã Karine, seja bem-vinda, querida. Como eu estava falando, muitos fazem para aparecer. Então as pessoas e o coração do homem é que procede às saídas da vida.
Se a pessoa faz para ter o reconhecimento humano, não o reconhecimento de Deus, então ela perdeu o galardão, não a salvação. Está entendendo? Lembra do texto que diz que as nossas obras vão passar pelo fogo? Então, se a minha obra, em relação ao corpo de Cristo, em relação ao reino de Deus, for para mim aparecer, então ela vai ser obra de palha, de feno, ela vai ser queimada. Quantos fazem a obra do Senhor e ninguém nem vê? No entanto, existe o tempo de Deus para nos recompensar, existe herança, existe a recompensa aqui na terra, eu acredito nisso. A recompensa vem de várias formas, Deus nos abençoa, né? É Deus que nos dá essa recompensa e o galardão na eternidade. Depois que a gente se revestir da incorruptibilidade, nós vamos receber uma coroa de glória, né? Que são os atos, né? As obras. Cada um vai receber conforme, né? Como nós lemos Colossenses 3, vós, servos, obedeceis, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Servi a Cristo o Senhor, porque quem faz injustiça receberá a paga da injustiça, e não há acepção de pessoas, ou seja, pode ser quem for. Pode ser quem for, ok? Respondido aí, irmã Delvane. Quando a gente faz, né, a obra de Deus, por isso que a Bíblia diz assim, ó, uns pregam por contenda e outros por vanglória, mas importa que o evangelho de Cristo, né, seja pregado a toda criatura. Então, se você, por exemplo, se a tua mão direita dá uma oferta, a esquerda não pode saber. Não é assim que Jesus nos ensinou? Por quê? Porque se você aparecer, então o seu galardão já foi, vamos dizer assim, de certa forma, recebido ali. Você foi honrado pelos homens. Então existe algo assim em Deus que a gente precisa entender. Lógico que a gente pode honrar as pessoas, e isso não vai tirar o galardão dela, né? Porque nós temos que entender que a Bíblia diz a quem honra, honra, né? Quando a Bíblia diz que quando a gente perde o galardão, é no sentido que, por exemplo, hoje em dia existem muitas, né, pessoas, né, muitos pastores, pregadores, né, muitos homens que estão aí, milhões de seguidores, milhares de seguidores, eles estão lá só para querer aparecer, receber a sua fama, né? Então, nesse caso, por isso que a Bíblia diz que vai haver muita surpresa. Porque, você lembra daquele texto lá que a Bíblia diz que os filhos daquela mulher lá, aquela mãe chega, isso que é Tiago e João, né? Senhor, quando o Senhor chegar no teu reino, que o meu filho te assente uma à direita. A irmã Karina está fazendo uma pergunta, eu vou falar para você daqui a pouquinho, irmã Karina. Segura só um pouquinho. A Bíblia nos diz que, por exemplo, nós, né, voltando àquele texto lá, que aquela mulher chega para Jesus e fala assim, que um se assente à tua direita e outro à tua esquerda, quando o Senhor entrar no teu reino. Aí Jesus diz o quê? Olha, sentar-se à minha direita, à minha esquerda, não depende de mim, é meu Pai. Ou seja, quem vai nos honrar é o Senhor, é Deus. O sentar-se de... Aí ele fala o seguinte, se você quiser ser o maior, que sirva. Olha só o trabalho. Mais uma vez. Se você quiser ser o maior, que você seja os que servem, ou seja, aquele que trabalha. Olha só mais uma vez o trabalho sendo recompensado em Deus. Se você, e aí a Bíblia diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa. Olha só, muitas pessoas que nós nem conhecemos, nem talvez ficamos sabendo, vão ser honradas. Por quê? Porque fizeram muito, porque nós estamos falando de trabalho, né? Então, se você quiser ser o maior, seja aquele que serve, ok? Nosso trabalho realmente, irmã Noemi, não é vão no Senhor, com certeza. Nosso trabalho tem recompensa em Deus. Nosso trabalho, ele nos traz
uma herança. No entanto, como disse a irmã Idelvânia aí, lá em Mateus capítulo 6, a gente não pode fazer para aparecer. Muitos têm feito isso só para fama, muitos querem ser pastor só para ficarem famosos, muitos querem ser cantor, né? É por isso que, por exemplo, no nosso ministério aqui, se a pessoa quiser, por exemplo, ser um ministro, ser um oficial da igreja, um diácono, ela chega aqui, ela vai para o banco, ela vai ter que esperar um pouquinho. Por quê? Porque isso aí vai matar. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega na igreja e ela está cheia de vícios de outros ministérios, porque elas querem aparecer, elas querem um microfone, elas querem cantar, porque elas querem o quê? Então, aqui na nossa igreja não é que nós somos melhor não, mas o tratamento é igual para todos. Então, se a pessoa chega e ela quer já, vamos dizer assim, né, tá na frente do trabalho, não funciona, irmãos. Por quê? Porque isso aí é um próprio tratamento de Deus para impedir que você se prejudique. Agora, respondendo a pergunta da irmã Karina, pastor, a gente paga pelos pecados dos nossos avós? Karina, nós estamos falando também sobre recompensa, né? E sobre, lá em Colossenses 3 fala que quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez. Ok. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, irmã Karina. Né? Então, assim, baseado nesse versículo, né, a gente acredita que muitos... foi feito um estudo, uma pesquisa, né, sobre duas árvores genealógicas de dois homens nos Estados Unidos, um pastor de Deus, um homem, né, abençoado, e o outro um homicida, um assassino. Eles fizeram um estudo dessas duas árvores genealógicas, de 1700 até 2000. E aí verificou-se que as gerações, né, daquele pastor, servo de Deus, né, eles foram, na sua grande maioria, assassinos, prostitutas, estupradores, mendigos, entendeu? Amém. E na outra árvore genealógica, nós vimos que, por exemplo, na árvore do pastor, que era um homem temente a Deus, não só porque ele é pastor, mas porque era um homem temente a Deus, um servo do Senhor, e viu-se que daquela árvore ali saíram homens muito bem-sucedidos, né, pessoas bem-sucedidas, grandes políticos, homens de honra, homens que foram muito abençoados, muito próximos, médicos, doutores, engenheiros, entendeu? Então, assim, a partir disso aí, irmã Karina, a gente verifica que realmente, né, às vezes, existe uma maldição, né, hereditária na vida da pessoa. Nós já falamos isso aqui, alguns estudos para trás, aí em um outro momento a gente pode adentrar nessa questão, mas uma coisa, só para a gente deixar bem claro, que não há nada que o sangue de Cristo não possa nos purificar, né? Se existe, eu, por exemplo, mesmo quando eu fui para a igreja, quando eu me converti, existiam algumas heranças, né, algumas heranças malignas na minha vida que o Senhor, eu teve que ser liberto em questão da minha vida, da minha família. Mas em um outro momento a gente pode entrar sobre isso aí. Deus é poderoso para quebrar. E o antídoto, Karine, para as maldições hereditárias é você executar os princípios da palavra. Entendeu? Quando você vive princípios, as maldições não têm poder contra os princípios. Então, a única forma de você reverter a maldição é vivendo princípios, porque quando você vive princípios, meu irmão, né? No entanto, a segunda parte do versículo que eu li, que eu falei, que é Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas usa de misericórdia até 1000 gerações. É por isso que tem muita gente
que às vezes não é nem servo do Senhor, mas que é abençoado. Por quê? Porque Deus visitou o amor, né? Deus visita o amor, né? O amor é algo tremendo, irmãos. Quando você exerce o amor, é uma moeda de recompensa grandiosa, poderosíssima. A quem muito ama, muito será perdoado, né? E muitos, os fariseus, eles não amavam. Então, hoje em dia, existem muitos que ainda continuam não amando, que continuam vivendo como os fariseus viviam, vivendo um evangelho de capa, né? Então, isso a gente não pode, né? A gente não pode de forma alguma, né, ter na nossa vida uma capa, né? A gente tem que ser transparente com Deus e ser servo do Senhor, procurar viver uma vida íntegra diante de Deus, procurar tirar, né, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Muito importante a gente entender, nós não estamos fazendo, vamos dizer assim, nós não estamos defendendo a prática do pecado, pelo contrário, misericórdia. Como eu disse, aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado. Mas Jesus, quando ele veio, ele confrontava os religiosos, aqueles que se achavam muito santos. Você não vê Jesus confrontando, né, o pecador. Você vê Jesus usando de misericórdia. Você vê isso muito claro naquele momento que Jesus chega, aquela mulher, a Bíblia diz que ela foi pega no ato do adultério. E a lei de Moisés falava que deveria apedrejar até a morte. E então eles chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, e agora? A recompensa ali da lei era ser apedrejada, mas aí veio a graça, a nova aliança. Quando Jesus diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então você vê aí a misericórdia e a graça do Senhor com a vida daquela mulher, né? A lei dizia que tinha que apedrejar, mas a nova aliança diz que a gente não pode acusar. E aí aquela mulher se tornou uma grande mensageira, foi a que primeiro viu Jesus ressurreto, está na Bíblia, foi ela que viu, avistou primeiramente Jesus quando ele ressuscitou. Então, a gente tem que tirar a capa da religiosidade, né? Eu sei que o assunto aqui, mas a gente está falando sobre recompensa, né? A gente precisa de buscar em Deus um coração puro, íntegro, né, diante do Senhor, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, né? Minha meta de vida como crente, não é nem como pastor, é como crente, como servo de Deus, é ser melhor a cada dia, como ser humano, como pessoa, né? Fazer aquilo que a Bíblia ensina, né? Por isso que a gente tem que conhecer as Escrituras. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, por isso que o pastor sempre, né, sempre, amados, a gente sempre fala: só irmãos, vamos participar da escola bíblica dominical, vamos aprender a palavra de Deus, vamos buscar ao Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor, é tempo de aprender. Por quê? Porque quanto mais você aprende, menos você erra. Não é assim? Quanto mais a gente aprende, menos a gente erra. Se a gente errar, a gente erra consciente. É uma prática, é igual, por exemplo, andar de bicicleta. Você no começo você dá um tombo porque você ainda não sabe andar de bicicleta. Amém, irmã Elizabeth. Realmente, né, é uma bênção a gente poder aprender da palavra, e eu me sinto honrado em ser esse canal de bênção na vida de vocês, de cada um de vocês. E graças a Deus, né, eu louvo a Deus porque essa mensagem ela tem chegado, né, em lugares tão longínquos, né, através da internet. E daí a importância dessa ferramenta, né, muito importante essa ferramenta. E não é de hoje que nós começamos com essa ferramenta, já tem uns 7 para 8 anos que nós transmitimos nossos cultos, nossas escolas, inclusive na nossa página no Facebook nós temos mais de 800 vídeos
desde muito tempo. Enfim, né? Mas eu creio que agora chegou o momento de se expandir, de crescer e você também pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para poder divulgar esse trabalho. Amém. Glória a Deus, aleluias. Amém. Eu fico feliz, irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth está falando que minha vida está sendo mesmo uma bênção. Glória a Deus. Creio que o amor ao próximo faz que tenhamos galardão no céu e traz bênção também na terra. Sim, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, irmã Delvânia, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada valeria. Então o amor é a chave. Né? A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, sem amor, a gente é como um metal que tine, né? A gente só faz barulho. Então, o que faz a diferença na vida de um cristão, de um crente, de um servo de Deus é o amor. E eu vou falar assim, não em causa própria, mas aqui na nossa igreja, que é a nossa realidade. Nós fazemos esse ministério, irmãos, há 11 anos, é por amor. Se eu não tivesse amor com essa obra, com esse chamado de Deus para a nossa vida, já tinha muito tempo, já nós não estaríamos aqui. Como a Bíblia diz, uns pregam por contenda e outros por vanglória. Uns pregam só para poderem ficarem famosos, para poder aparecer na televisão. E Jesus Cristo, ele tinha uma vida muito diferente, ele queria parecer menos. É tanto que ele falava muitas vezes, olha, não divulgue isso, não fale isso. Mas quanto mais ele dizia isso, mais ele ficava conhecido. Então, não tem como, a gente trabalha e a gente começa a ficar conhecido, mas que isso não suba no nosso coração, achando que a gente é. Então, existe essa responsabilidade nossa de sempre estar nos policiando, nos vigiando. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é um Deus zeloso. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós somos recompensados, mas a glória é dele. Nós somos muito abençoados, mas a glória é dele. A Bíblia diz que a excelência do poder, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, se não me falha a memória. Amém. Obrigado, Carinho. Vocês também são uma bênção para nós, Carinho, irmão Elton, todos os irmãos da igreja, os irmãos também que fazem parte, que estão aí conosco, Também no ministério online, eu fico feliz que Deus ele tem abençoado tantas famílias, tantas pessoas, e tudo isso para a glória do Senhor. Muitos anos que nós sonhamos em poder ser um canal de bênção para o maior número de pessoas. Então que Deus realmente continue abençoando sua vida através desse ministério. E eu fico muito feliz porque para nós que somos pastores, estou falando de pastor de verdade, a maior recompensa nossa é ver as vidas transformadas. Esse é a nossa recompensa. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja, que é o caso de boa parte dos irmãos que estão na igreja aqui hoje, chegaram na igreja com a vida muito destruída, chegaram com a... Amém. Amém. Obrigado, queridos. Eu estou até emocionado aqui com os irmãos, assim, testemunho que os irmãos estão falando. Mas muitas pessoas chegaram na igreja, com a vida destruída, suas almas destruídas. E através da palavra, através dos ensinamentos, através das ministrações, através das orações, através da unção, que a gente sempre ora, unge os irmãos, abençoa. Essas pessoas tiveram suas vidas transformadas, estão em processo de transformação. Essa é uma grande recompensa para nós. E a gente prega esse Cristo e a gente quer que as pessoas... A gente não obriga ninguém a fazer nada. A gente aqui, ninguém é obrigado... Eu sempre falo isso aqui, os irmãos que estão há mais tempo conosco sabem disso, que a gente não obriga ninguém a fazer nada. Tudo que as pessoas fazem por amor, Porque Jesus também, o ministério dele era esse, ele não obrigava, é tanto que lá em João 6, quando os discípulos começaram a ir embora por causa do discurso de Jesus, Jesus falou para os discípulos, se vocês quiserem ir embora, podem ir também, a hora é agora.
E aí Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluias. Amém, Rose. Fico feliz realmente, né? Quem viu a Rose quando ela chegou, fui restaurado através da vida. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, a honra é do Senhor. Então, amém, irmã Karina, eu sou prova viva, cheguei na igreja, era um pó, hoje só recebo bênção. Glória a Deus, aleluia. Então, esse feedback, né, essa coisa, tudo isso para a glória do Senhor. Porque é essa nosso galardão, né, como diz, né, essa recompensa nossa, ninguém vai nos roubar, né? Amém. A irmã Edelvânia está colocando aqui, pastor, aprenda a cada dia que o amor é um processo de grandes desafios, daí vem o galardão. Amém. Quando possível, como é que é? Amém. Grande testemunho da minha vida com meu esposo. Amém. Nós vamos dar essa oportunidade, sim, irmã Edelvânia. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, amados. Essa é a maior e melhor escola de aprendizado, porque é através da escola bíblica que crescemos espiritualmente. Amém, irmã Conceição. Graças a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos chegando ao término, para que esse vídeo não fique muito, né? Amém. Fico feliz com a presença de todos vocês. Lembrando os irmãos que nunca deixe de orar, nunca deixe de ser, né, coluna de intercessão para a nossa vida, para o nosso ministério, para a Igreja Nova Aliança, para continuar sendo esse canal de bênçãos, para a gente chegar no maior número de lares, maior número de casas, né? E também os irmãos que são daqui de Patinga, né? Eu me lembro de uma promessa que o Senhor nos fez antes de nós iniciarmos o ministério. Os irmãos que são da igreja sabem disso, que são daqui presentes, né? Deus nos mostrou a Igreja Nova Aliança e nós víamos, né, na visão que o Senhor me deu, nós vimos várias salas, né? A visão que Deus me deu, um lugar muito grande, e a gente via salas, né, que eram escolas de treinamento, e eu acredito que isso ainda vai se cumprir. Nós estamos aqui num treinamento online, mas daqui a pouco os irmãos que estão sendo ministrados também vão ser professores, vão ser, né, pastores, os irmãos que têm o chamado. E eu me lembro que Deus, né, havia falado de um número que nós chegaríamos a 10 mil pessoas. Hoje eu vejo que boa parte de muitos irmãos que vão vir para esse ministério vão ser através da internet, que às vezes talvez ela não esteja aqui presente, mas elas estão online, né? Estão sendo abençoadas. Eu vejo muitas pessoas aqui que estão participando aqui assiduamente, né? Que são mais assíduas que os próprios irmãos da igreja daqui de Patinga, né? Eu vejo a irmã Elizabeth, que está aí todo trabalho. Eu vejo também, né, tem outras pessoas, a irmã Edvânia também está aí sempre, né? Eu fico feliz, né, em ver isso, né, as irmãs participando, sendo uma bênção, a irmã Noemi, né? Tem vários outros. Eu vejo, por exemplo, tem amigos, por exemplo, que são de fora, a irmã Natália, lá de São Paulo, né? Enfim, né? Tem pessoas lá de Portugal que nos acompanham, tem pessoas do Canadá, a irmã Elizabeth do Canadá, tem pessoas dos Estados Unidos, a Márcia, né? O irmão Luciano também tem um amigo também que sempre tem acompanhado. Enfim, um grande número de pessoas, né? Para que tudo isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, que Deus continue te abençoando. Nós vamos orar, encerrando a nossa escola hoje. Que Deus te abençoe, né? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e Te louvamos, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem nos assistido, que tem nos acompanhado.
Que a tua graça, que a tua unção, o teu poder, Deus, seja derramado em cada vida. Amém. Que Deus abençoe cada lar, cada família. E que, meu Deus, nós não venhamos perder o nosso galardão, a nossa recompensa. Ensina-nos. Que tudo isso, Deus, que tem acontecido, eu fico feliz, né, pelo testemunho dessas pessoas, desses irmãos e irmãs que falam, né? Tudo isso é para a tua glória, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que nós somos teus e estamos aqui para que o teu nome seja glorificado. Abençoa a todos, nos dê um dia abençoado hoje à noite, que tenhamos um culto poderoso, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmã Edivânia. Quero me unir a essa igreja. Amém, querido. Né? Deus abençoe. Nós estamos aqui de portas abertas para todos, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Sinto dizer, mas chegamos ao término. É a hora que você diz, muito obrigado a todos e até mais. Tá? Compartilha, tá? Compartilha esse vídeo. Daqui a pouco nós vamos subir ele para o YouTube. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, irmão, inscreve lá, né? Porque é isso mesmo. Hoje às 19h30, tá, querida? Estaremos aqui para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. Um grande beijo. Fica na paz. Amém.